E aqui hoje vamos falar sobre o pecado e o crente, né? O que vocês acham? O crente pode deixar de pecar? Ou ele já é pecador por natureza e a cruz de Cristo não surtiu efeito? Porque se continuamos sendo pecadores, a cruz de Cristo não surtiu efeito, não é assim? Ou seja, somos salvos ou somos pecadores? Pecador remido é impossível ser. Sabe por quê? Pecador significa endividado, pessoa que comete e pratica o pecado. Já o remido foi quitado a dívida, né? Então, quitar a dívida e ficar devendo é uma contradição, né? Então, nós devemos estar sempre ligados com Deus para essas questões, porque nós sabemos que somos falhos. Porém, daí você chegar e dizer que continuará do mesmo jeito na vida mundana depois que confessou a Jesus, né? Então, tem certos irmãos que dizem que são crentes, mas tomam vinho alcoólico e diz que são crentes. Tem crente que chega fumando, mas pelo menos ele diz, olha, eu estou querendo me converter, mas eu vou aceitar Cristo, mesmo fumando, mas eu sei que eu vou me libertar. Tá certo, certo? Então ele está lutando para sair do vício. Aí é certo. Mas uma pessoa que diz, eu sou crente e fuma, aí também é contradição, né? Então, existe uma coisa chamada mau exemplo. Daqui a pouco a gente vai ver. E, realmente, vamos fazer menção de várias coisas aqui. Então, eu vou evitar ler os textos, mas vou deixar as citações para não se prolongar muito a aula, tá bom? Então, quando tiver textos escritos, eu vou dar a citação. Vocês leem em casa, na parte do vídeo. E aí a gente vai fazer, tá bom? Então, amados, depois essa entrada de ano, que vocês devem tratar mais como um recomeço. Não digo começo, porque o ano, apesar que se inicia, mas a gente já estava no ano passado, né? E aí a gente recomeça o ano, né? Com o que, nesse sentido de recomeçar? Promessas, bênçãos, dedicação na obra, mas tem crente que já começa dizendo, vai ser luta. Então, amado, se você já está atraindo luta para você, já está determinando, ao invés de só vitória, você está determinando derrota, vai vir derrota para você, tá certo? Você é responsável pelo que você planta, você é um semeador. Como é que você vai dizer que vai plantar e não quer colher, né? Então, estamos aqui na 7ª aula sobre a doutrina do pecado chamada martiologia. É possível o crente pecar? Está aqui em 1 João, certo? A passagem que nós escolhemos aqui, 1:9, tá bom? É possível sim o crente pecar, pois está escrito na Bíblia, em 1 João 1:8, né? 1:8 e 9, diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar os pecados. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Veja a palavra nesse texto, 2 palavras, falando basicamente parecido, sobre a mesma coisa, só que não é. Pecado no singular e pecados, né? Plural de pecado. Então, quando você vê isso daí, tem alguns irmãos decretando a derrota, decretando que já é um pecador. Se você é um pecador e diz que é salvo em determinado momento, tem uns irmãos que eu vejo que eles ficam, sabe, sem conseguir separar. Por isso é importante essa aula. Então, vocês vão observando aí, quando eu for falando, olha só.
Paulo fala que quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então veremos a glória de Deus. Então ele está falando do corpo, certo? Mas aqui está falando de pecado. Se dissermos que não temos pecado, e vigiem, tem uns irmãos que ele quer impor que você está na natureza pecaminosa sem a salvação de Cristo. Eles nunca vão admitir isso, mas quando eles dizem naquela passagem da mulher adúltera, né? Quando Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pecado, singular. Ele fala, quem nunca pecou? Vocês estão entendendo? Dizendo que aquela passagem ali passando de forma errada. Eles estão querendo dizer quem nunca pecou no passado. Mas aquela passagem não fala de pecado no passado. Aquela passagem fala de pecado ali na hora. Jesus fez uma pergunta no presente. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, agora, nesse exato momento, alguém de vocês que querem tudinho matar essa mulher, qual é de vocês que na sua sã consciência não tem pecado agora? Aí tudinho largou as pedras porque todos estavam querendo matar a mulher. Então, se eles eram tão justos, por que largaram as pedras? Não é? E se lembre, ali eram fariseus, certo? Judeus. E aquele texto ali está mostrando que Jesus perdoa. Aleluia, né? Então tem que prestar atenção nisso para não ser enrolado pelas pessoas. Tem gente que quer escravizar o irmão. Então aqui ele está falando pecado. Pecado no singular é pecado original. A gente já viu nos vídeos anteriores. Você pega o vídeo de pecado original e você vai ver. Então pecado original, ele vai ser o pecado que Adão e Eva cometeram, que foi o pecado da desobediência. Então, o fruto proibido, né, que é o fruto do saber, né, do bem e do mal, que não é um fruto não é um fruto que é imaginário. Ele é um fruto que existe, mas não aqui na Terra, certo? Mas essa árvore está lá junto com a da eternidade. Então, eles falam que é alegórico. O judeu perdeu toda essa característica de pessoas que realmente acreditam no Antigo Testamento. Então, quem é a luz ainda é a igreja. Então, veja bem, a igreja iluminada por Cristo vai falar de luz. Então, veja bem, pecados no plural são pecados que você comete na atualidade, que você chega a fazer. Esse pecado original, Romanos 5, você vai ver que Jesus resolveu. Adão cometeu uma ofensa e foi feito pecador e fez muitas pessoas pecadoras, né? Todas, na verdade, a humanidade toda. E ele não era um eleito, certo? Adão não era um eleito. Ele era e perdeu, certo? E aí, quando vem a questão dos pecados, é tanto que ele não aparece no Herói da Fé. Então, nos pecados atuais, ele vai dizer que é aquele pecado que você mentiu, pensou mal de um irmão, etc. Então, vendo por esse prisma, fica mais fácil de você entender que é possível você evitar pecados. Mas o que o texto está dizendo aqui, se dissemos que não temos o pecado original, certo? Que um herege chamado Pelágio, ele falou isso. Olha, você não tem pecado original. Você não tem pecado. E ninguém acreditava, na verdade, nele, mas alguns acreditavam e arrastou multidões. É evidente que o cristão possui dupla natureza. A natureza caída, ainda sujeita ao pecado, e a natureza divina. Esta última foi implantada no crente mediante a ligação com Jesus Cristo. A primeira natureza, enquanto estiver subjugada, o crente deverá sempre levando o viver de vitória em vitória. Então, você tem que subjugar o corpo, né?
que é a natureza caída, que o corpo ainda está contaminado pelo pecado, mas é santificado pela alma. Então, o que o diabo ele tenta fazer e o mundo tenta fazer? Corromper a sua alma para que suje o corpo. E se você estiver com a alma purificada, lavada no sangue do Cordeiro, você vai com certeza, mas com certeza, chegar e fazer uma limpeza em você, certo? No corpo também, ou seja, santificá-lo. O que motiva o crente a pecar? Eu não vou ler o texto, como eu falei, só vou ler as passagens. Primeiro é a natureza pecaminosa, que é Romanos 8, 21 ao 25, 1 Coríntios 15, 54. Segundo, o sistema mundial que está sob o domínio de Satanás, 1 João 2, 15, 17, 2 Coríntios 3, 4, né? E 1 João 5, 19. Né? A falta de oração e de estudo das Escrituras, porque o que santifica, segundo Timóteo, é justamente o estudo das Escrituras, tá certo? O estudo das Escrituras, da Palavra de Deus, é o que vai santificar. Está aqui em Efésios 6, 10 e 15, Oséias 4, 6. Aí, 6 consequências, na verdade, 6 consequências do pecado agora na vida do crente, tá bom? Então, essas primeiras coisas é que fazem essas 3 primeiras coisas, é o que motiva a pessoa a pecar. E aí é onde está o risco, certo? Você tendo a motivação a pecar, você vai ser seduzido pelo pecado e não vai enxergar quando uma mulher vier lhe seduzir. Você vai pensar que é o campeão, que é a pessoa que tem maior, eu posso ter 3 mulheres, e na verdade não constrói nada. Também pode ser, e o pecado ele seduz, segundo Tiago, né, na epístola de Tiago, ele diz que o pecado seduzindo, ele vai gerar a morte, depois de concebido. Né? E aqui a gente vai falar agora de 6 consequências do pecado na vida do crente. Tem consequência sempre na natureza. Antigamente, os animais mesmo os selvagens, eles se davam bem com a raça humana. Hoje não se dá. E Deus cobra até do animal selvagem quando mata um ser humano. Mas ele cobra. E diz isso lá em Gênesis: cobrarei de um animal toda a alma que ele matar, humana. Né? Então, a primeira consequência é a perda da comunhão com Deus. Então, a pessoa perde comunhão com Deus, porque lá em Isaías 59, ele vai falar, versículo 1 e 12, vai falar que os pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, para que ele não vos ouça. Só que ele não está moco e ele não está com a mão encurtada, para que não possa salvar. Mas é uma separação. Então, perdeu a comunhão com Deus. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5 e 6, Salmo 51, 11 e Êxodo 32 e 33. Perca de galardão, né? Pai do Senhor, Severino, pastor Pedro, né, meu amigo? Glória a Deus. É isso daí. Olha, você vai perder galardão. Meu irmão, não é pouca coisa que Jesus tem para dar para quem se santifica. E aqui você diz, meu Deus, quanta consagração que eu estou fazendo. A luta está grande aqui, mas é luta para você não pecar. Certo? Você tem a capacidade de resistir ao pecado, certo? E você resistindo ao diabo, ele foge de você. Você é igreja, você tem o Espírito Santo, você tem como fazer isso. Mas a verdade é que o corpo da gente vai sempre batalhar contra a gente. E aí é que está. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não em todas as situações, mas em algumas específicas, quando você ganha aqui na terra, você perde no céu. Tem coisas que é necessária
que Deus já determinou para você como um emprego, e com o emprego vem as consequências de você ter um emprego, né? O emprego, você tem um carro, você tem uma moto, através do emprego você trabalhando. Pronto, isso daí você não vai perder galardão por causa disso. Mas tem coisa como glória, né? Recompensas, né? Você ganha aqui, perde lá, certo? Então, quando Deus vê que você está pecando, está se vangloriando, você vai perder a glória, o galardão que está reservado lá no céu, para você. E é muito, muito ruim você perder recompensa, tá certo? Dia 19, culto de aniversário. Glória a Deus. Amém, amado. Eu vou olhar aqui, porque a gente ainda está fazendo o cronograma da igreja, e vamos ver se dá aí, mas eu vou fazer o possível, pastor Pedro. Mas mande o endereço para o meu privado. Aí, o que acontece? Possível morte. Por que possível morte? Porque morte não é assegurada, a não ser em caso natural. Mas é possível morte se você está pecando. Aí você vai numa possível morte para uma segunda morte, vamos dizer assim, para o inferno. 1 Coríntios 3, 13 até o 15, Deuteronômio 24, 16. Tá certo? Então, morre sim, certo? Você morre em pecado. Se morrer em pecado, você vai para um inferno, que é a segunda morte. Mau exemplo, né? Como eu falei aqui no início, tem uns irmãos que gostam de um vinhozinho, né? Gostam de uns goró. E aí, o que acontece, amado? Também tem aqueles irmãos que dizem assim, não, só uma mentirinha de vez em quando. Mas a mentira faz parte da nossa vida. Bom, se você é filho do diabo, faz. A Bíblia está claramente dizendo, quem mente é filho do diabo. Né? E não é coisa... Há um mandamento no Novo Testamento, que tinha no Antigo, tem lá no Antigo, mas passou para o Novo Testamento, que é assim, não minta uns aos outros. No Antigo Testamento está assim, não dê falso testemunho. Mas no Antigo Testamento era na frente dos príncipes do povo, espirituais, né? É um consolo, a vara é uma disciplina, e assim vai. Mas, causando você um escândalo, como é que você conserta? Não é? Como é que você conserta? Um irmão de mente fraca. Bom testemunho é uma preciosidade, às vezes converte também, porque você está vivendo a palavra, né? Então, 1 Coríntios 11, 30 e Lucas 15, 21, né? Destruição da fé é o quinto, que destrói realmente quando a pessoa vai, o pecado na prática do pecado, a pessoa vai fazer isso. Em outra live eu vou falar sobre, vira e mexe, eu estou falando aqui sobre Pelágio, porque algumas pessoas acusam os arminianos de ser pelagianos ou semi-pelagianos. Isso é uma maldade mesmo, certo? Uma injustiça da parte dessas pessoas. Que a gente, de nenhuma forma, a gente diz, olha, pode pecar. Não existe pecado. A gente não diz nada disso. A gente também não diz mancha do pecado. A gente diz é o pecado mesmo. Está entranhado na pessoa. Só que a pessoa se arrepende. E aí ela deixa de ser pecador naquele momento. Não é para sempre que ela vai ficar invencível, né, como os eleitos e tal. Não, não é assim. 1 Coríntios 8, 9, 10, né? Lucas 18, 8. Ele vai falar sobre a destruição da fé. Você talvez tenha visto algumas pessoas que dizem, pastor, várias que me procuraram dizendo isso, pastor, estou tão fraco na oração, sabe o que é o pecado? O pecado esfria, certo? E quando a pessoa está numa condição errada, ela não vai sentir o avivamento como antes, mas teve gente que chegou para mim e disse, mas eu me sinto casada. Sim, mas você não é se sentir casada, porque o coração é enganoso. O coração começa a enganar quando ele está envolto no pecado. Agora, um coração de um santo, de um justo, de uma pessoa santa, ele vai dizer, ei, está errado. Você está errado.
Você não está caminhando corretamente. Morte espiritual, Ezequiel 18:4, Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8, que é a morte espiritual. Você veja a morte ali, uma possível morte, de morrer por causa do pecado, pode acontecer, e aqui finalmente a morte espiritual, né, que a gente vê que acaba maltratando o crente, né, que vai ser para a eternidade. Então veja bem, como o crente deve tratar o pecado? Primeira coisa, reconhecendo. Eu reconheço que estou pecando, né? Então você tem que entender que Deus lhe deu a salvação para que você não permaneça no pecado. Se ele não tivesse sido morto na cruz, você e eu estaríamos numa situação terrível de pecado. Mas Deus amou tanto o mundo que deu o Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, condições, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna no céu. Não é infalibilidade de pecar. Não. Nem você foi feito para pecar e nem agora você é infalível de não pecar. Não. Mas você pode passar. Se você vigiar, santificando-se em oração, 2, 3 dias sem pecar, você pode. Pode acontecer isso, sim. Mas em determinado momento, filho, você peca. E o que a gente faz? Reconhece. Está lá em Salmo 51:3. Segunda coisa, para a gente, como a gente tratar o pecado? Evitando pecar. A ideia é essa, você evitar. Fuja até da aparência do mal. Você vê uma pessoa, uma jovem bonita, ou um rapaz bonito. Um rapaz só de bermuda e ele sem a roupa de baixo, né? Mas ele tá com aquele calçãozinho mauricinho. Aí ele disse, vem fazer uma oração aqui dentro. Você vai entrar, jovem? Fuja da aparência do mal. Entendeu? E você, homem de Deus, tal, mesmo sendo um homem de Deus, maduro, chega numa casa, as jovens estão tudo de short curto, tudo de blusa curtinha, sem sutiã. Você vai lá e ela convida, vem orar aqui dentro. Tem alguém aí que é homem? Tem não. Não, eu oro aqui fora. Fuja da aparência do mal, certo? Evite pecar. Está lá em 1 Timóteo 5:22. Depois vocês vão conferindo. Detestando o pecado é sinal de avivamento, certo? Também Judas 23, antes de Apocalipse. Resistindo também, resistindo ao pecado, ou seja, vou nada, tá lá. Resistindo, Tiago 4, versículos 7-8. Confessando o pecado. Confessando o pecado, está em 1 João 1:9. E abandonando o pecado, está lá em Provérbios 28:13. E por aqui eu encerro a aula dizendo: é possível você pecar, mas é possível você deixar de pecar também, certo? Então, amados, a quem aqui está ouvindo esta mensagem que não é evangélico, aqui chegou o momento de você voltar para Jesus, se for desviado do evangelho. Se você está muitos anos, muitos meses, algumas semanas sem ir à igreja, você pode voltar fazendo isso. Eu confesso a Jesus como único e suficiente Salvador e creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Se você falar com sinceridade, você que não é crente, você falar com sinceridade, você vai ser salvo. E procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. A sua Bíblia que é sobre a live. Depois do vídeo aqui, já podem me perguntar na livezinha, certo? Nos comentários. Esse vídeo também vai estar no YouTube. Ajude a obra visualizando ele e dando o seu joinha. Se não gostou lá, você diga o porquê que não gostou e o porquê e como a gente pode melhorar. Tá bom assim? Então, se inscreva no nosso canal, que vai estar no YouTube. E aqui dê o seu gostei,
dê um comentário, né? Participe e divulgue. Compartilhe esse vídeo em o nome de Jesus. Aqui, pastor Wallace Candarra, pastor da Assembleia de Deus, unidos em amor.